Olá amigos, estamos mais uma vez aqui para aprendermos um pouco de astronomia e hoje nós vamos falar sobre o astro mais importante do Sistema Solar, que é a Terra, né? Sem ela nós não estaríamos aqui, nem poderíamos nem estudar astronomia, né? Nós sabemos que a Terra, né, é habitável, né? A grande diferença entre os demais planetas é essa, né? Nós estamos num ambiente com muitas condições adequadas. Se tivéssemos um pouquinho fora da Terra, nessa parte preta aqui, ó, fora da Terra, a temperatura mínima é menos 150 graus, morreríamos congelados, ou mais 150, depende se o Sol bate ou não. Então essas condições fazem com que a Terra seja um planeta em equilíbrio entre temperaturas mais altas e temperaturas mais baixas. A mesma coisa nós estamos identificando em alguns outros sistemas solares, que são chamados de exoplanetas, que estão em outros sistemas, né, de estrelas, como por exemplo o Kepler-22, que descobriu-se que ele está numa condição próxima da Terra, ou seja, numa região habitável, que não está nem muito quente, nem muito fria. E não é todo planeta que a gente pode chamar de nosso lar, né? É claro que a Terra depende desse equilíbrio, né? Essas condições para que haja vida na Terra, né, e não nos demais planetas próximos a nós, são várias. Por exemplo, a atmosfera nossa, a composição, 70% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Se mudar um pouquinho a gente desmaia, ou então a gente fica sem ar, né, com excesso ou com falta. A temperatura da ordem de 20 graus, né, em equilíbrio aqui, que favorece a continuidade, né, e não as bruscas variações como tem no próprio espaço. A órbita adequada, o campo magnético, a iluminação, tudo isso tem um equilíbrio. Então, se a gente não tiver todas essas condições, não haveriam condições de ter vida na Terra, né? Nós estaríamos em um planeta completamente inabitável, né? Para formar esse planeta, né, levou 4,6 bilhões de anos, né? Aí tem muita gente que fala, como é que vocês sabem disso? Ninguém estava lá para saber. A gente usa a ciência, né? Então o que se faz no laboratório repetido, você pegar rochas e analisar a parte de isótopos, você pode descobrir o tempo em que um isótopo, que um átomo radioativo, emite radiação. Então, a gente analisando as rochas mais antigas do Sistema Solar, a gente sabe a idade dos planetas. E tudo começou com uma nuvem, né? Formou o Sol, e ao redor, matéria que foi ou do próprio Sol, ou então de outras estrelas capturadas, né, que formou os planetas. Isso, a força da gravidade fez isso. Então teve uma época em que no Sistema Solar havia um disco com várias formação de rochas muito pequenas, uma batendo na outra pela força da gravidade, foram se acumulando. Nós chamamos isso de disco de acreção. Então o disco de acreção é uma região em que há um choque contínuo, né, e pela força da gravidade concentra até formar uma estrela central e áreas propícias à formação de planetas, né? E tudo isso existe uma história, a Terra evoluiu, né? Existe uma evolução da Terra que é registrada nas rochas através de fósseis e através de outros métodos também radioativos e que mostram que a Terra, submetida a essa radiação de fora, nesse período todo de 4,6, 4,5 bilhões de anos, ela passou por mudanças de continente, de intensidade de radiação, começando a Terra aqui somente 2,5 bilhões de anos, quase 3 bilhões de anos atrás, que a Terra começou a formar os primeiros indícios de vida, né? E somente há 500 milhões de anos é que nós podemos dizer que a vida floresceu, né, num nível razoável, né? Por quê? Porque a Terra é açoitada por radiação ultravioleta, raio-x, que vem do Sol, que vem das outras estrelas, das outras galáxias também, altamente nocivos. Então essas condições nessa vida até chegar a nossa, aqui, no Holoceno, que é a última parte, né, alguns milhões de anos atrás, e o homem, né, alguns milhões de anos atrás que apareceu, toda essa história, né, está registrada nas rochas da Terra. E nessa época houve muitas extinções astronômicas, né? A astronomia talvez tenha sido, os fenômenos astronômicos talvez tenham causado maior transformação na Terra do que muitas coisas que a gente imagina. Não é tão calmo o Sistema Solar como a gente imagina, né? E a Terra tem uma estrutura, né? Nesse período ela se formou, ela é formada por um núcleo primário, né, mais ou menos do tamanho da Lua, né,
aquecido a temperatura de 5.000, 6.000 graus, um núcleo secundário que é líquido e que gira, né, com uma velocidade diferente, o manto, né, e temos também a crosta, que é essa camada fininha em que nós estamos. Né, nós estamos apenas nessa camadazinha de trás. E esse núcleo é muito quente, né, embora o raio da Terra seja grande, 6.371 quilômetros, o calor vai se dissipando, mas chega na superfície. Já chegou muito, tanto que não havia nem vida nessa época, né? Mas hoje chega a 87 miliwatts por metro quadrado, em média. Né? Tem áreas mais quentes, áreas mais frias, mas 87 miliwatts por metro quadrado. Quer dizer, se você pegar 1 metro quadrado de qualquer superfície na Terra, em média recebe 87 miliwatts. É uma quantidade pequena, mas é suficiente para dar condições de vida. E se você somar toda a energia que a Terra recebe do seu núcleo, é 4,42 vezes 10 a 13 watts de potência, né? Então, potência é energia por unidade de tempo. Então, a quantidade de energia que vem do núcleo da Terra é muito grande ainda, né? Se a Terra usasse essa energia para o homem, para se aproveitar, não usar petróleo, usasse essa, nós teríamos aí energia para muitos e muitos milhões de anos, né? E também outra coisa importante na Terra é que ela não tem, os outros planetas não têm o que a Terra tem, né? Que é uma atmosfera em equilíbrio. Essa atmosfera é dividida em camadas e essas camadas têm composição diferente que favorecem o filtro da radiação que vem de fora, né? É claro que nós temos um limite. Esse limite é o limite de Kármán. O limite de Kármán é mais ou menos 100 km de altitude, que a gente considera a partir desses 100 km como o ambiente espacial. Então, se você quiser sair da Terra e ir para o espaço, no mínimo tem que subir a altitude de 100 km. Daí para cima é considerado espaço, né? Espaço sideral. Embora ainda tenha um pouquinho da atmosfera, ainda além disso, né? Tem a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Essas camadas têm temperaturas diferentes, né? E é importante que a atmosfera é tão importante que ela faz um negócio chamado aquecimento, né? Nós temos um aquecimento global natural. Toda a superfície da Terra recebe a radiação da luz solar e reflete, né? 30% vai para o espaço e outra parte é refletida na atmosfera, que mantém o calor, né? Esse calor é suficiente para dar uma temperatura de 14 graus, mais ou menos, em média. Se não tivesse esse efeito estufa, a temperatura seria menos 18, né? Muito baixa para... isso limitaria muito a vida, né? E a Terra tem uma energia no seu interior que nós sabemos que essa energia é muito importante para a manutenção. Ela vem do núcleo. Mas de onde vem essa energia? A gente achava que essa energia vinha da própria gravidade pressionando o material, como no início da formação da Terra. Que essa energia nós chamamos de energia térmica residual, que vem da acreção planetária. Ou seja, na época em que a Terra se formou, a acreção pressionou até formar esse calor, essa pressão. Mas isso hoje nós sabemos que apenas 20% dessa energia total da Terra vem disso. 80% não vem disso. 80% da energia que aquece o núcleo terrestre vem de um processo radioativo, de um decaimento radioativo. O núcleo da Terra é extremamente radioativo e tem reações como um reator nuclear, né? E isso só foi comprovado depois da década de 60, 1960, quando verificaram que havia radioatividade e alta e processos nucleares. É por isso que o homem ir até o núcleo da Terra tem 2 fatores importantes aí, 3 aliás, né? A pressão das rochas, se você fizer um túnel até o centro da Terra, a pressão da rocha, para aguentar essa pressão, é incrível, não seria possível. O calor, muito quente, 6.000 graus, derreteria qualquer material, e a radioatividade, que é a pior delas, né? Então você não conseguiria viver lá, né? A Terra também, como os outros planetas, ela tem um campo magnético. Esse campo magnético protege a Terra. Então a Terra, ela tem o núcleo secundário dela girando, então isso gera uma corrente elétrica, né? Que essa corrente elétrica forma um campo magnético ao seu redor. É esse que faz a bússola apontar para o norte e para o sul, né?
E esse campo não é igual, né? Ele é distribuído de forma diferente. Nos polos ele é mais intenso e o lugar mais fraco no mundo é essa anomalia que tem aqui no meio, a mais fraca, que fica exatamente em cima do Brasil, né? Não sabemos ainda a importância dessa anomalia para o clima, ainda é um mistério, mas muitas pesquisas estão sendo feitas. E nos polos ele interage, a radiação solar, né, que vem, interage com o campo, e os polos interagem uma quantidade maior, né, formando as auroras. Essa imagem aqui é a imagem do céu no Polo Norte, né, é uma aurora boreal. No sul a mesma coisa acontece, nós chamamos a aurora austral. Então, a interação desse vento solar com o campo magnético da Terra faz o céu ficar colorido no norte e no sul e protege a Terra das radiações na maior parte das vezes, né? A Terra também apresenta os terremotos, né, vulcões, variações que fazem com que ela faça um equilíbrio. Geralmente a gente pensa assim, vulcões, terremotos como uma coisa ruim, né? Mas para a Terra é uma forma dela distribuir o calor. É uma forma assim, democrática de distribuir o calor e a energia. Porque tem que haver uma troca de energia entre o núcleo, né, e o restante do planeta e o seu ambiente espacial. Essa troca são terremotos que acontecem, que são registrados, né, vulcões e os movimentos das placas tectônicas. A energia que faz os continentes mudarem de posição vem também do núcleo da Terra. E ela nasceu, né, num ambiente que propício à vida, né? Como era a Terra no início? Então a Terra no início era um verdadeiro inferno, né, de temperatura, né? O aquecimento muito grande, muitos vulcões, nuvens ácidas, né, meteoros caindo a todo momento, que hoje em dia cai menos, né, porque só cai pequenininho a maioria das vezes. E esse ambiente foi propício à vida e pela presença dos elementos principais, né, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, formou uma sopa cósmica suficiente para gerar a vida. E a Terra tem esse ambiente, né? Se você olhasse a Terra do espaço, o que você veria? Você veria esse movimento, esse sistema complexo, né, de correntes marinhas, correntes do ar, né, e movimentos de terra. Então, todos eles estão em movimento com o tempo. Então, essa alteração faz com que o planeta tenha uma dependência muito grande do Sol, né? Muita gente pensa, às vezes, que a Terra está sendo desgastada pelo homem, mas ela é muito mais influenciada pelo Sol do que pelo próprio homem. É claro que o homem está trazendo muitas mudanças negativas, mas se o homem parar de fazer essas mudanças, em poucas décadas o planeta volta ao normal, né? Mas a mudança que o homem faz pode ser para melhor. Pode, basta a gente ter uma altitude que proteja melhor o ambiente, né? Nós vimos também que a Terra tem um ambiente orbital diferente. Como é a órbita da Terra? A Terra gira em torno do Sol inclinada, né? Essa inclinação é de 23,5 graus e ela é que faz com que ocorram as estações, né? Porque se a Terra fosse totalmente em pé, não tivesse essa inclinação, as estações seriam sempre as mesmas em todo o planeta, né? Então essa inclinação é responsável pelas estações, né? Pela primavera, verão, outono. Isso ocorre porque uma área da Terra recebe mais Sol uma parte do ano, metade aqui do ano, na outra metade a outra área mais baixa recebe radiação diferente, né? Um outro fenômeno também é a precessão dos equinócios, né? A Terra está aqui, o eixo da Terra não é fixo, ele movimenta-se para lá, depois para cá, em torno de um círculo, né? Esse movimento da Terra, né, ao redor de um determinado ponto, né? Agora, por exemplo, está perto da estrela Vega, mas muda, né? Estrela polar, atualmente está próxima à estrela polar, mas ele pode se aproximar de outras estrelas. O Polo Norte está apontado próximo à estrela polar, mas ele muda com o tempo. Mas bem devagar, isso leva 26 mil anos, mas é suficiente para alterar o clima na Terra. Se a Terra inclinar um pouco para cá, um pouco para lá, pode causar glaciações, né? Eras glaciais, mudanças, porque esse movimento é um movimento do tipo um peão, né? Do mesmo jeito que você soltar um peão, você vai ver que o peão, além de girar em torno de si, ele gira assim também, para lá e para cá. Então a Terra também faz esse movimento, né, de peão, que nós chamamos de precessão dos equinócios. A Terra também
tem uma noite que cada vez é menos noite. Ou seja, se você olhar para a Terra durante a noite, né, tudo escuro ali, né, você vai ver que a Terra está cada vez mais iluminada, né? Ela é o único planeta que emite luz não solar, né? Nós temos a nossa própria luz. E isso vai fazer com que a Terra fique tão iluminada que a previsão dos astrônomos é que mais ou menos daqui a uns 30 anos nós não teremos mais noite clara, uma noite em que você possa ver as estrelas como via antigamente. Você vai ter um fundo de céu tão claro que não vai se poder fazer astronomia da Terra. Você vai ter que botar um telescópio fora da Terra. Por quê? Porque a quantidade de luz é tão grande que gera poluição. Essa poluição chama-se poluição luminosa. A poluição luminosa, se você perguntar aos seus avós, bisavós, eles vão dizer que antes, quando tinha pouca luz, bisavós, eles vão dizer que antes, quando tinha pouca luz, você via as estrelas, a Via Láctea, via aquele caminho, tudo a olho nu. Hoje em dia você olha para o céu, você vê o céu claro, por causa da iluminação pública. E também por causa dos prédios e tudo, carros. Toda essa luz sobe, atinge a atmosfera e deixa a atmosfera clara. Então o céu não fica com o fundo negro normal dele. Então você vê muito menos estrelas, né? Existe até uma escala, chamada escala de Bortle, né, que mede o nível de escuridão do céu. Nível de escuridão do céu. O céu está mais escuro ou menos escuro. Quanto mais escuro, né, melhor para você fazer astronomia, né? Você vê as estrelas melhores porque o fundo do céu está negro. Se misturar, é por isso que a gente não observa as estrelas durante o dia, né? Existe uma coisa poluindo a nossa atmosfera durante o dia. Qual é? O Sol. O Sol atinge com uma intensidade tão grande a atmosfera que espalha a luz azul e a gente vê o céu todo azulado e as estrelas estão ali, mas a gente não vê ela misturada com a luz da atmosfera porque o fundo fica extremamente brilhante. Então, nós fazemos isso também. Como nós fazemos? Nós fazemos assim, ó, a iluminação pública, se você olhar, esses postes aqui podem ser colocados de 4 maneiras diferentes. Assim, desse primeiro jeito, espalhando a luz em todas as direções, é a pior maneira. Se você cobrir um pouco, já melhora. Se você botar reto, melhora. Se você virar para baixo, né, se todos os postes das casas, das ruas, né, fossem colocados só para baixo, sem espalhar a luz para cima, nós teríamos um céu muito mais visível, né? Aqui essa escala vai de 1 até 9, né? Quando chega em 9, 8, 9, está tão claro que não dá para observar direito o céu, né? Nas cidades a gente só pode observar bem o Sol com filtros, né? A Lua, alguns planetas, mas galáxias, nebulosas fica muito difícil, cada vez mais, né? Existe uma coisa que mede a intensidade da luz que bate na Terra, chamada albedo, ou coeficiente de reflexão. O albedo é a razão entre a radiação refletida e a incidência, quer dizer, a quantidade que bate e a quantidade de voltas, né? Na Terra, em média, é 30%, mas é claro que no gelo, por exemplo, pode chegar a 90% de reflexão. Então existe uma escala, essa escala é o albedo. Então, na Terra, como a Terra muda, né, muda as estações, a quantidade de ar, de plantas, o oceano mais denso, menos denso, as algas no oceano, então muda a quantidade, o albedo dos lugares, mas em média é 30%, ou 0,3, né? Ou seja, 30% da radiação é refletida para o espaço. Toda a luz que bate na Terra, 30% volta, não é aproveitada, por isso que a gente chama isso de albedo, né? As estrelas também cadentes, né? Se você olhar o céu assim totalmente escuro, você vai ver que de vez em quando passa um risquinho aqui. Esse risquinho, caiu um meteoro. Tem muita gente que chama de estrela cadente, por quê? Porque uma estrela caiu. As estrelas cadentes não são estrelas, né? A gente tem que lembrar sempre que, na realidade, são pequenas rochas, né, que caem na Terra, originárias da formação do sistema solar, restos de cometas e restos de outros planetas que se partiram, né? Então existe uma terminologia. Se for um cometa é feito de gelo e rocha grande, né, que tem um período muito longo, né, e faz esse movimento bem fixo, mas ele é formado de gás e gelo. Os asteroides, que são puramente rochas, né, são rochas com uma órbita bem regular. O meteoroide é tudo aquilo que cai na Terra, né? Então, ele pode ser do tamanho de um grão de areia, pode ser até estar perto de um asteroide.
Se ele cair na Terra, nós chamamos a rocha de meteorito. O meteorito é se atingir a Terra, se não atingir a Terra, é um meteoro. Tá? Então é uma terminologia muito usada. E existem tabelas, aqui tem uma tabela, com chuvas de meteoros. Né? Essas chuvas de meteoros tem épocas do ano em que a Terra passa numa nuvem que é o resto de um cometa. Quando ela passa por ali, os meteoros caem com maior intensidade e com um determinado radiante, né? Uma área em que a maioria vem dali. Esse radiante está numa constelação. Está na constelação de Lira, está na constelação de Pégasus, Perseus. Então a gente diz que há uma chuva naquela área do céu. É uma maneira de expressar. E o futuro da Terra, né, daqui a alguns milhões e bilhões de anos, o que vai acontecer com a Terra? Tem muitas coisas possíveis. Né? Uma delas é a Terra sair da zona habitável. Né? Daqui a alguns bilhões de anos, a zona habitável do nosso planeta vai mudar, né? Como mudou também no passado. Então pode acontecer em 2 bilhões de anos a Terra sair disso. E outras coisas também. Pode haver um desequilíbrio na sua órbita causado pelo afastamento da Lua. A Lua está se afastando da Terra alguns centímetros, né, por ano. Mas isso é muito pouco, mas vai levar milhões de anos. Mas uma hora a Lua vai se afastar, alterando o equilíbrio do sistema Terra-Lua. Okay? Então, olha, vimos aqui um pouquinho sobre o nosso planeta, lembrando que o estudo do nosso planeta ele é astronômico e também voltado às outras áreas, como a química, a física, a geografia. Estudar o nosso planeta e saber como ele funciona é extremamente importante para a gente compreender melhor o nosso universo. Ok? Obrigado.